Como eu sou dos anos 2000, eu tive pouquíssimo contato com Always Skills original, o que foi a minha forma de conhecer esses personagens, assim como eu imagino que pelo menos uns 90% dos meus inscritos, foi um filme live action de 2007, e no máximo a outra coisa que eu já consumi sobre eles foi aquele desenho animado que era exibido no Gloob, que eu peguei em momentos bem aleatórios enquanto eu ia pra casa de parentes. Eu nunca tive tanta vontade de explorar mais do início deles, porque embora os filmes tenham feito parte da minha infância, muito mais o 1 e o 2 que o resto, mas ainda assim, não eram personagens que eu tinha um imenso carinho. E quando uns 2 anos atrás eu parei pra rever o primeiro filme e achei ele um saco, foi aí que eu resolvi desistir de vez. Mas tinha uma parte de mim que ainda achava que seria pertinente eu parar, nem que fosse um pouquinho do meu tempo, pra ver como tudo começou. Digo, não literalmente, porque eu não ia ver 6 temporadas da série dos anos 80. Ao invés disso, eu quis algo mais compacto, ou seja, o primeiro filme de Alvin e os Esquilos. E olha, eu sinceramente gostei do que eu vi. As aventuras de Chipmunks começa quando, ao perder um jogo em que o objetivo é dar a volta ao mundo de balão antes do adversário, Alvin implica que, se tivesse a oportunidade de fazer essa viagem na vida real, ele com certeza ganharia da Brittany. Acontece que no mesmo lugar estavam Cláudia e Klaus, pessoas interessadas em levar uma grande quantidade de diamante e dinheiro pelo mundo de forma discreta, sem chamar a atenção de Jamal. Sim, esse é o nome dele. É aí que eles veem a oportunidade de usá-los para isso, e então resolvem patrocinar esse desafio, escondendo o que eles realmente estavam levando. Agora, os esquilos e as esqueletes têm que correr contra o tempo para vencer o grupo rival. Isso enquanto evitam se encontrar com Dave, que também está em uma viagem pelo mundo a trabalho. Acho que se tem uma coisa que eu tenho que falar sobre esse filme é que, cara, ele é muito bonito. Os cenários são bem vivos, os designs são muito adoráveis, embora tenha uma coisinha específica que comento logo. Tipo, os filmes de 2007 têm um bom CGI, mas a fotografia é bem daqueles filmes básicos para família sem graça. Não é nada horroroso, mas também não é nada excepcional. Então é tão bom ver como eles se movem aqui, é tão cheio de vida, charmoso. Tem um desafio que as esqueletes têm que ir até a água, e é muito bonito como elas se movem nadando. E toda essa lindeza reflete bem nos momentos musicais. Eu tinha certo receio de como a história desse filme se desenrolaria, porque era comum que muitos filmes dessa época, não tô falando todos e nem maioria, fossem muito aquela vibe de ideia que rende no máximo 20 minutos, mas nós temos que enrolar pra caramba pra funcionar num filme. E aí, essa seria a funcionalidade dos, entre aspas, clipes. Mas cara, eu não podia estar mais enganado. Eu acho que todos eles são não só muito coerentes dentro do filme, entrando em contextos que faz sentido e não quebrando seu ritmo e sim adicionando, como eles são realmente criativos. Não é só os personagens dançando por aí sem muito pensamento ou num fundo colorido. Eles exploram os cenários que estão, misturam a realidade deles com o lúdico quando necessário, e eles conseguem fazer tudo ser bem energético e legal de ver. Eu não sou tão fã das músicas por si só, sinceramente eu sou na verdade bem neutro quanto a elas, mas eu realmente gosto como eu nunca senti que uma música permanecia demais ou tava lá só para atrasar tudo. Na real, eu não acho que nada tava lá para atrasar a trama, porque o ritmo do filme funciona muito bem. O mais perto de uma sequência que eu não gosto muito da forma que rola é uma que os esquilos vão pra uma tribo indígena, porque ela é tipo ultra mega estereotipada pro mal. Retratam eles como se fossem super burros e tem aquela trama genérica de ah não, vamos ser usados pra um ritual genérico. Não tem muito pra onde correr, né? Anos 80. É um tanto desconfortável, mas meu maior problema é ser uma coisa meio batida mesmo. Se fosse uma sequência mais rápida, até tava pra passar, mas é a mais longa dos esquilos. No caso, a mais longa dentro de um único país. Só que é realmente o único momento que eu senti isso. Pouco antes teve essa outra trama das esqueletes em que elas são capturadas, e a Britney é obrigada a se casar com um príncipe. E eu achei que seria um momento bem chato, mas o ponto alto dele é que esse lance do sequestro é bem pequeno, e onde eles mais gastam energia é no depois, pra poder fugir. Elas têm que hipnotizar as cobras e fazem isso cantando e dançando, e eu adoro essa sequência, porque elas não têm certeza de se vai funcionar, então em vários momentos o filme brinca com essa ideia de que não tá funcionando porque uma cobra parece que vai atacá-las, mas aí revela que tá só dançando com as mesmas. Assim como eu adoro o uso das cores, elas dançando, é tão bonito. E eu tava um pouco temeroso de que o foco ficaria muito mais no Alvin, mas até que eu achei bem equilibrado. Tem momentos focados inteiramente nelas,
e neles, e alguns outros focam nos dois. Todo mundo tem seu tempo de brilhar, tirando ali no máximo o Theodore, que o único momento que tem destaque na trama, ainda assim fala extremamente pouco. Mas eu não acho que ele é um personagem ruim, já que todo mundo nesse filme é realmente bem carismático. Nenhum dos esquilos é irritante na minha opinião. Todos têm seus pontos, motivos e atitudes que fazem sentido, além de, claro, personalidade. Em especial, eu adoro como a Britney dessa versão é genuinamente uma capeta igual Alvin, que não escuta, faz besteira e é extremamente impulsiva, mas que ainda assim, também como ele, consegue ser bem malandro e inteligente quando precisa. Mas aí quando eles estão juntos, o QI deles simplesmente diminui e eles só pensam em competir. Tem uma parte que eu gosto muito, que é o Simon dizendo pra Jeanette que eles precisam deixar os dois separados, porque eles só pioram um ao outro. Eu sei que nos filmes live action eles já são contrapartes, mas a Britney tem mais uma pegada de patricinha por lá. Aqui ela é mais moleca mesmo. E eu não sei, eu acho que a dinâmica funciona tão melhor. O meu, entre muitas aspas, problema com as esqueletes é que esses esquilos parecem realmente esquilos, sabe? Eles são baixinhos, peludos, têm cor de esquilo, mas elas definitivamente são só crianças normais. O design delas é uma graça, são muito fofas, mas definitivamente não faz muito sentido com o nome. E eu tô falando totalmente por achismo, mas eu imagino que talvez fosse uma forma de vender elas mais fácil pras meninas, porque tinha mais essa ideia de que as coisas pra garotas tinham que ser mais enfeitadinhas e bonitinhas. Mas, novamente, é puro achismo meu. Se eu tiver errado, sintam-se livres pra me corrigir. Em relação aos vilões, eles não são nenhuma masterpiece, mas eu gosto como eles são equilibrados. O filme não tenta te fazer ter medo deles, mas eles também não são extremamente patéticos, só caricatos, o suficiente pra você conseguir fazer piada com eles, mas ainda mostrar que eles são disfarçadamente a ameaça do filme. Eles podiam se tornar ruins se o filme focasse demais neles, mas ele não faz isso. As cenas são necessárias e eu acho que tem um bom senso de humor. Tem inclusive um twist interessante na história, porque tem esse personagem que eu não consigo levar a sério, chamado Jamal, e dois homens contratados por ele estão lá pra tentar impedir que as crianças consigam levar os bonecos, que é onde está o dinheiro que eles estão levando sem saberem. E o filme pinta ele como mal também, como um tipo de mafioso, até no fim ele se revelar como policial, o que faz sentido em certo ponto. Só é engraçado como o filme só continua porque ele simplesmente não esclarece o que tá acontecendo pras crianças. Elas têm que descobrir sozinha que estão levando dinheiro nos bonecos. Simplesmente ele saía pegando eles sem especificar nada. É a típica conveniência de filme, mas é bem passável. Enfim, voltando aos vilões, essa personagem, a Sofia, que é uma cadela que em quase todas as cenas dela tá acompanhada da vilã, e tudo que ela faz, a Sofia tá sempre lá junto. Eu acho engraçado ela, por exemplo, pintando as unhas ou na piscina com todo mundo. E além disso, tem essa piada recorrente dela e do irmão da Cláudia, o Klaus, se odiarem. E eu genuinamente acho muito engraçado as cenas deles, mesmo que sejam bem bobas. Porque é só eles se atormentando e é tão bom. Sei lá, tem essa vibe meio inocente, sabe? Acho que é isso que eu mais gosto aqui. Esse filme é, no geral, bem inocente. É um filme pra crianças com uma aventura legal, personagens divertidos e bem bonito. Porque ele dá essa vibe de crianças ou pré-adolescentes brincando numa escala maior. Ir de um país ao outro nunca é tão levado a sério. Digo, o balão deles aqui é quase uma entidade. Ele é mega veloz porque faz essas viagens em pouquíssimos dias, tá sempre lá quando eles precisam, de alguma forma tá consertado mesmo que acabe destruído na cena anterior. Parece muito que tudo é só a imaginação deles. Por isso os vilões são uma ameaça palpável o suficiente para crianças, mas não grandes entidades. Por isso eles conseguem até o fim coincidentemente desviar do Dave da babá. Por isso tudo é uma aventura com música e dança. Ele é muito do bem no geral, sabe? E eu também gosto bastante de como o Dave aqui é mais equilibrado. Dá pra ver que ele se importa muito com as crianças. Ele não só as trata como seus filhos, como chama de filhos. E eu acho isso muito fofo. O lance que me incomodava nos filmes é que ele tava o tempo todo estressado e ele parecia a maior parte do tempo odiar os esquilos, principalmente por causa do Alvin. Aqui dá pra ver que o Alvin ainda é uma pessoa meio inconveniente, mas ainda assim, ele gosta dele. Genuinamente recomendo você tirar uma tarde pra ver ele, sozinho ou com alguma criança por perto. Claro, ensinando pra ela que algumas coisas aqui e ali são paradas da época, tipo todo o lance que eu comentei dos povos indígenas e tal. Aliás, o Brasil aparece nesse filme durante a montagem deles viajando. É rapidinho, basicamente é só o Cristo Redentor e depois eles curtindo o carnaval. Eu ia reclamar de ser um estereótipo, mas sei lá, todos os países nesse filme são. E pelo menos é um daqueles estereótipos bobos e não
ofensivo como esse filme podia fazer. Infelizmente, na época, esse filme sofreu uma série de problemas na produção, pelo que eu pesquisei. Inicialmente, ele foi feito com a ajuda de ex-animadores da Disney que foram demitidos após aquela bomba do Caldeirão Mágico ser um fracasso e quase destruir a Disney inteira. Mas parece que eles não deram conta de terminar o filme, tendo entregado meses depois do início da produção uma cena de 6 segundos e um ano depois uma outra cena de 5 minutos, o que obrigou eles a conseguir outros 150 animadores diferentes e mandar o filme para uma porrada de países para poder terminar ele a tempo. Mas como perto do lançamento tinha muita coisa que não estava pronta ou estava sofrendo muitos problemas de produção, que obrigou eles a tirar várias cenas que tinham inicialmente, o que fez com que vários locais pensados inicialmente tivessem que ser tirados, como San Diego, Rússia, Inglaterra e até o Brasil, que parece que teria uma sequência maior aqui inicialmente. Dá pra notar isso porque, em certo momento, o filme tem, como falei, uma montagem deles viajando, o que meio que faz sentido. O filme tem 1h11, talvez inicialmente ele teria um pouco mais, tipo 1h30, que é mais comum pra longas. E quem sabe nisso tinha um papel maior pro Theodore. E mesmo com essa produção mega turbulenta, as coisas ainda assim não deram tão certo, porque o filme não se saiu como eles esperavam na bilheteria. E isso deve ter sido um choque, porque, ao que parece, a série ia muito bem. E eles arrumaram uma forma de fazer pelúcia dos personagens terem um papel importante no filme, o que provavelmente seria ótimo para as vendas se ele fosse um sucesso. Inclusive, eu amo as pelúcias, elas são tão fofinhas, eu super teria elas se vendesse por aí. Vale comentar que o filme teve 3 dublagens aqui no Brasil. A primeira coisa que me chamou a atenção é que eles chamam os esquilos e as esqueletes pelos nomes originais, Chipmunks e Chipettes. Isso foi uma surpresa e tanto pra mim que tá acostumado com as localizações dos nomes, mas considerando que nessa época eles realmente faziam sucesso pelas músicas e era uma banda de fato que lançava músicas originais e tal, eu imagino que foi uma exigência de cima para que o nome fosse mundial e assim mantesse a marca igual em todo mundo. Tanto que as músicas não tem dublagem também em nenhuma dessas versões. Eu optei por ver a versão dublada da VTI, que foi a segunda dublagem. Ah, Salem, por quê? Bem simples na real. As outras 2 dublagens usam efeito de voz nos esquilos. E sendo sincero, meu eu mais velho não é muito fã dessa ideia. Por mim a gente esquecia esse lance de voz fina nos esquilos e mantinha só nas músicas. Mas, no filme dos anos 2000, não realmente me incomoda. Só me faz sentir que seria melhor sem. Agora aqui, provavelmente pela época, o efeito é muito ruim. Fica muito artificial e genuinamente não funciona pra mim. A versão da VTI então acabou sendo a melhor pra mim porque tem vozes jovens pros esquilos, e eu acho todo o resto do elenco ainda muito bem escalado. O único problema que eu tive com essa dublagem de fato é que o áudio dela tá meio ruim. Se não fosse isso, eu realmente acharia que ela é perfeita, mas ainda é ideal pra mim. Deve ter gente que tem nostalgia com as outras e saibam, nada contra vocês, é só o meu gosto. No fim, eu genuinamente gostei desse filme. Ele não é nada uau, fantástico, mas é um daqueles nota 7 realmente sólidos que dá pra chamar de bom e que eu veria de novo sem problema nenhum, porque eu genuinamente me diverti assistindo ele. Então, se puderem, deem uma olhadinha, vale a pena. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Vê os outros vídeos do canal caso esteja interessado, dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!